é extremamente difícil tu definires quem tu és, porque tu és uma complexidade de coisas, és muito mais do que, do que um pai, muito mais do que um empreendedor, muito mais do que um empresário, do que um gestor. Mas já a coisa que eu sou muito pouco é empreendedor, até porque eu enquanto empreendedor sou muito seletivo, sou muito mais gestor do que empreendedor. Empreendedor no sentido de ter uma ideia, materializá-la e fazer com que ela funcione, que é bem diferente de gerir um ecossistema no dia-a-dia, ao longo dos anos. Se colocarmos profundidade nesta questão, claramente o empreendedor e o gestor estão em layers diferentes, claramente. E eu se calhar acrescentava aqui mais alguma coisa, que é mesmo importante nós separarmos as duas coisas, porque tu podes ser um bom empreendedor e ser um mau gestor. E se tu perceberes isto, tu podes continuar a ser empreendedor e deves continuar, porque se o teu ADN é de empreendedor, e contratas um gestor para fazer esse trabalho de organização. Boa. Tipicamente, quando um empreendedor monta a sua estrutura, a sua organização, o que ele faz é montar um organograma. Portanto, ele pensa nos departamentos, pensa quem são as pessoas certas para estarem dentro daqueles departamentos, né? Portanto, eu aqui neste departamento meto a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D. E a questão que eu quero trazer para aqui, durante muitos anos eu fiz isso, entender quem é que era a pessoa certa para aquele departamento, para as características daquele departamento, e eu acho que é aí o pensamento do gestor, e nunca o pensamento ao contrário, que é, qual é o objetivo deste departamento? Quais são as responsabilidades deste departamento? Quais são as funções que este departamento tem que ter? E só no final, quem é a pessoa para este objetivo ser cumprido? Okay? E eu acho que este é que é o pensamento do gestor, porque nós muitas das vezes falamos de uma forma mais leviana sobre, não, eu preciso da pessoa certa no sítio certo, e o nosso papel no dia-a-dia é quase ali um tabuleiro de xadrez, entender onde é que vamos pôr o peão para extrair o máximo potencial das nossas pessoas. Mas muitas das vezes isto está desconexo à parte da visão do negócio, porque é a visão que transforma, que dá corpo aos objetivos. Eu segui uma estratégia que acho que é uma estratégia que funciona, uma estratégia que recomendo, que é viver uma vida simples, uma vida que eu me sinta tranquilo, sempre abaixo das minhas capacidades. Sempre abaixo, que é para poder, em determinada altura, se eu tiver que fazer algum ajustamento, não preciso de baixar muito o meu nível e a minha qualidade de vida e a minha forma de estar na vida. Por isso, eu com mais ou com menos dinheiro vou continuar a ser sempre o mesmo elo. Basicamente, e resumindo, é isto. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a um novo episódio do The Doers Podcast. E hoje, naturalmente, como não podia ser de outra forma, nós trazemos aqui um convidado, um doer espetacular. É o Hélder Marinho Ferreira, que hoje vai estar aqui connosco e que vai partilhar toda a sua jornada connosco para que vocês doers possam acompanhar, entender a jornada de um verdadeiro doer e, de certa forma, também se sintam inspirados por aquilo que o Hélder hoje vai partilhar aqui connosco. Hélder, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Mesmo muito obrigado aqui pelo teu tempo, que eu acho que é um dos ativos mais preciosos que nós temos e, portanto, quando nós disponibilizamos o nosso tempo, eu fico sempre grato a quem disponibiliza o seu tempo para o meu projeto, para mim, muitas das vezes. Por isso, muito obrigado mesmo, de coração, por estares aqui connosco e também por termos aqui a oportunidade de passar aqui mensagens para fazedores, para doers. E este é um podcast que, na sua biografia, nós apresentamos como um podcast sem bullshit, sem tangas, sem contos cor-de-rosa e contos de fada, tá? Portanto, vamos falar a brutalidade dos factos, as coisas como elas são. Por isso, Hélder, muito obrigado por estares aqui connosco, com a nossa comunidade que nos chega aqui. Obrigado eu, João Cortinhas, pelo convite, obviamente. É um enorme gosto estar aqui hoje. Eu gosto imenso de partilhar com pessoas como tu, pessoas que estão a fazer acontecer e que estão a produzir como tu estás a produzir
para o mercado, este tipo de podcast e que ajudam uma nova geração a chegar mais longe. E acho que se tivermos todos esse propósito, acho que vamos conseguir fazer disto um mundo melhor e um mundo com melhores empreendedores. Top. Obrigado, Helder, mesmo. Olha, e naturalmente que eu vou começar aqui, né? Hoje é fácil procurar sobre ti alguma coisa e é fácil encontrar, digamos, o teu império, aquilo que tu construíste. E quando eu falo império não tem nada a ver com dimensão, mas tem a ver com aquilo que nós marcamos, a nossa marca, né? E tu hoje a tua marca é muito profunda, a tua marca está presente. Portanto, tu construíste uma cadeia, que é hoje o Fitness Up, uma cadeia de ginásios que tem uma proposta de valor muito vincada, muito forte, muito genuína, muito do teu ADN, acredito também. Mas tu sempre te imaginaste a ser empreendedor, ou seja, hoje, olhando 15 anos para trás, 20 anos para trás, e eu sei naturalmente alguns episódios da tua história, portanto sei que tiveste aí momentos desafiantes, olhando hoje para trás, isto era o destino provável? Este era o teu aquilo que tu hoje estás a fazer era aquilo que tu imaginavas a fazer há 20 anos atrás? Olhando para trás e sem tangas nenhumas, tudo o que aconteceu até hoje é uma série de felizes acontecimentos, e eu digo felizes porque em determinadas alturas achei que foram acontecimentos menos felizes ou infelizes, mas que na soma de todos os acontecimentos fizeram com que eu chegasse onde estou hoje. Não sei se é um sítio espetacular, pelo menos eu sinto que é um sítio potente, pelo menos enquanto pessoa sinto-me realizado. E esse é o meu principal propósito. Se no passado, se enquanto adolescente ou enquanto criança, se me via como empreendedor, não, porque nem sabia o que isso era. Nem fazia... nem tenho nenhuma relação com o mundo dos negócios no meu passado, não tenho familiares com negócios, por isso isto foi uma série de felizes acontecimentos que me obrigaram a chegar aqui, até onde cheguei, porque a determinada altura da minha vida, se calhar há 20 anos ou há pouco mais de 20 anos, a necessidade aguçou o engenho, como se costuma dizer, e depois de várias tentativas falhadas a tentar arranjar um emprego que eu pudesse sustentar a minha família, porque eu fui pai muito cedo e casei muito cedo, com 19 anos já estava casado, com 19 anos já era pai, e esta necessidade foi que me obrigou a empreender, porque foi a única solução que eu encontrei para conseguir ter um rendimento que me permitisse pagar a renda de casa, pagar as contas do meu filho, e poder ambicionar algo mais para ele, poder sentir que podia, no momento em que ele precisasse para os estudos, ou que ele dissesse: "Oh pai, eu quero ir para a universidade", e eu tinha condições para lhe oferecer, ou para lhe poder pagar a universidade, e isso incomodava-me na altura. Incomodava-me olhar para algumas pessoas que eu conhecia e que tinham muitas capacidades para poderem entrar na universidade e não entravam por falta de condições financeiras. E isto magoava-me enquanto pai, feria-me mesmo. E olhar para o meu filho e imaginar que a determinada altura ele ia dizer: "Oh pai, eu gostava de ir para a universidade", e eu responder-lhe: "Não podes ir porque eu não tenho condições para te poder pagar um apartamento ou um fix e pagar as propinas", isso incomodava-me e feria-me de morte. E então foi se calhar esta força que fez com que eu empreendesse e criasse o meu primeiro negócio, ainda não tinha nada a ver com ginásios, tinha a ver com mediação de seguros e consultoria financeira. E felizmente não consegui nenhum emprego, para resumir, não consegui nenhum emprego que me conseguisse sustentar o modo de vida que eu ambicionava, e por isso trilhei este caminho. Então, Helder, hoje claramente tu és conhecido como um grande empreendedor. Percebi agora aqui na nossa conversa claramente o valor família é muito importante para ti. Quem é mais o Helder Marinho Ferreira? Como é que tu hoje, se tiveste de definir a ti, e para quem ainda não te conhece, e a partir de agora vai-te seguir certamente, quem é que é o Helder Marinho Ferreira?
eu olhar de fora, porque é extremamente difícil tu definir quem tu és, porque tu és uma complexidade de coisas, és muito mais do que, É muito do que um difícil. pai, É muito muito mais do que um empreendedor, muito mais do que um empresário, do que um gestor. Mas já a coisa que eu sou muito pouco é empreendedor, até porque eu, enquanto empreendedor, sou muito seletivo. Ok. Sou muito mais gestor do que empreendedor. Empreendedor no sentido de ter uma ideia, materializá-la e fazer com que ela funcione, que é bem diferente de gerir um ecossistema no dia a dia, ao Naturalmente. longo dos anos. Se colocarmos profundidade nesta questão, claramente o empreendedor e o gestor estão em layers diferentes, claramente. E eu se calhar acrescentava aqui mais alguma coisa, que é mesmo importante nós separarmos as duas coisas. Ok. Porque tu podes ser um bom empreendedor e ser um mau gestor. Ok. E se tu perceberes Boa. isto, tu podes continuar a ser empreendedor e deves continuar, porque se o teu ADN é de empreendedor, e contratas um gestor para fazer esse trabalho Boa. de organização. Boa. Isso é extremamente importante. Excelente Que é insight. tu percebes pessoas certas nos lugares certos. Porque senão tu estás... Ou seja, é contra a tua natureza ser gestor. Porque gestor é muito mais analítico, é muito mais de método, é muito mais de consistência. Pessoas com perfil empreendedor que gostam de estar constantemente a criar, muitas vezes não têm sucesso, ou na maior parte das vezes acabam por não ter sucesso, porque têm esta necessidade de estarem constantemente a criar. E não estarem a gerir, porque o gerir não é fixe. São desafios diferentes. Os Para um dois têm empreendedor- desafios diferentes. Para um empreendedor não Para é as nossas fixe. características, reagimos de forma diferente. Eu continuo a dizer, não é potente ser gestor, não é uma cena fixe, porque vais ter que lidar com pessoas que te vão Há dar menos cabo da sex appeal. cabeça. Há menos sex appeal. É isso, não é? É isso. Ou seja, se tu és uma pessoa criativa e que te vês a criar coisas novas, dificilmente és a pessoa que depois se senta numa secretária e está há 10 anos a criar métodos, a estudar performance, a verificar KPIs, a analisar pequenos desvios. Pá, porque isso é tédio. Ou tu gostas mesmo, como eu gosto, e isto para te dizer que eu sou muito mais gestor do que empreendedor, Ok. porque enquanto empreendedor eu estou ligado a 2, 3 projetos, pouco mais, Ok. e não tenciono fugir, porque eu sou focado, tenho 2 palas e sou muito ou seja, eu tenho alguma dificuldade em perceber aquelas pessoas que estão envolvidas em muitos projetos. Ou seja, eu na minha vida acho que se eu dedicar o meu tempo em part-time aos projetos, eu vou ter resultados em part-time. Se eu dedicar aos projetos, se me dedicar em full-time, vou ter resultados full-time. Então aquilo que eu tenho feito ao longo da vida é ser extremamente focado naquilo que estou a fazer em determinada altura da minha vida, e enquanto estiver ligado ao ginásio, é isso que eu vou continuar a fazer, porque eu absorvo, eu vivo a estratégia e o crescimento da marca e a filosofia e toda a visão que está por trás e os seus valores. Vivo isto diariamente, 24 horas por dia. Ok. Excelente insight trouxeste para aqui, porque claramente, e se nós colocarmos profundidade, como estávamos a falar há pouco na conversa, empreendedor e gestor são 2 caminhos diferentes, e nem sempre um bom empreendedor vira um bom gestor, e muitas das vezes não é porque a ideia era má, não era porque não havia drive, é porque efetivamente a componente de gestão depois falhou, e é muito importante isso, que é nós entendermos quem são as pessoas certas para estar nas funções certas que o nosso negócio precisa. Mas há aí uma questão, e vou desafiar para nós falarmos sobre esta questão, que é, tipicamente, quando um empreendedor monta a sua estrutura, a sua organização, o que ele faz é montar um organograma, portanto, ele pensa nos departamentos, pensa quem são as pessoas certas para estarem dentro daqueles departamentos, não é? Portanto, eu aqui neste departamento meto a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D. E a questão que eu quero trazer para aqui, durante muitos anos eu fiz isso, entender quem é que era a pessoa certa para aquele departamento, para as características daquele departamento, e eu acho que é aí o pensamento do gestor, e nunca o pensamento ao contrário, que é, qual é o objetivo deste departamento? Quais são as responsabilidades
deste departamento, quais são as funções que este departamento tem que ter e só no final quem é a pessoa para este objetivo ser cumprido. Okay? E eu acho que este é que é o pensamento do gestor, porque nós muitas das vezes falamos de uma forma mais leviana sobre não, eu preciso é da pessoa certa no sítio certo e o nosso papel no dia-a-dia é quase ali um tabuleiro de xadrez, entender onde é que o peão, onde é que vamos pôr o peão para tirar, para extrair o máximo potencial das nossas pessoas. Mas muitas das vezes isto está desconexo à parte da visão do negócio, porque é a visão que transforma, que dá corpo aos objetivos, não é? Quão importante isso foi no teu negócio, a visão que tu tiveste lá atrás, tu visualizares, e não é visualizar no sentido de epá, eu vou ter um império, vou ter 50 ginásios, vou ser o número 1 em Portugal, depois vou para a Espanha. Não é essa a visão. É a visão concreta do negócio em que tu aliaste a visão que tu tinhas do teu negócio aos objetivos e como é que tu fizeste essa transformação para toda a organização até chegar às pessoas que são as pessoas certas. Eu tenho uma forma idêntica, mas se calhar um bocadinho mais simples de montar a estrutura. Eu, quando penso a estrutura, penso o que é que eu preciso e não em termos de departamentos. Okay. Penso em o que é que eu preciso. E depois procuro uma pessoa que, quando eu contratar, que me venha dizer que o que eu preciso não é o correto. Que é o que eu preciso e mais aquilo que ela tem a acrescentar. Porque se eu estiver a contratar alguém que vem ter comigo para me dizer aquilo que eu preciso, eu estou a contratar a pessoa errada. Eu preciso de pessoas que acrescentem, e foi esse o sucesso da marca e aquilo que trouxe hoje foi as pessoas efetivamente bebiam daquilo que era a minha visão, daquilo que eu imaginei a marca desde o início, mas para além disso foram sempre pessoas, principalmente nos cargos de gestão e de liderança, foram sempre pessoas que vêm acrescentar. Eu costumo dizer, no dia que eu for a pessoa mais inteligente do departamento que eu estou a reunir dentro do meu escritório, é o dia que o líder do departamento está a mais, porque eu não posso ser a pessoa que mais percebe da área. Eu não posso ser o homem do marketing. Eu não posso ser mais forte que o meu diretor de marketing. Eu não posso ser mais capaz em vendas do que a minha diretora de vendas. Eu não posso ser melhor financeiro do que o meu diretor financeiro. E esse tem sido sempre esse o meu mindset. Criar uma estrutura de pessoas que sejam muito mais capazes do que eu e que venham acrescentar valor depois à estrutura e esse organigrama que tu estás a dizer. Porque é o organigrama que cria o organigrama. Não sou eu que o crio. Ou seja, é a minha diretora de negócios que define como é que deve crescer a estrutura dela para que ela possa ter melhor performance. Exatamente acontece nos outros departamentos todos. Qual é a percentagem que tu atribuís isso ao sucesso que tiveste até hoje? Sei lá. Há muitas outras coisas, mas esta é 100%. Porque se eu não fizesse isto, eu não acredito que sequer tivesse sucesso. Que eu 100 pessoas capazes ou mais capazes do que eu para as funções, porque garantidamente, eu se fosse a pessoa que faz tudo dentro da organização, a organização não era nada do que é hoje e eu provavelmente já tinha desaparecido. Porque eu não sou uma pessoa capaz, eu não sou uma grande mais-valia, não sou o expert da gestão financeira, eu não sou expert em vendas. E a minha estrutura cresceu como cresceu, porque senão hoje éramos um ginásio. Porque era a única coisa que eu conseguia. Eu quando inaugurei o meu segundo ginásio, eu nem sabia onde me havia de meter. Porque eu nem conseguia imaginar como é que eu ia gerir duas empresas. Tipo, mas que eu vou de manhã para um sítio e vou de tarde para o outro? Como é que eu vou fazer isto? Ou seja, a única forma que eu tive foi contratar uma pessoa mais capaz do que eu para poder me ajudar a escalar o negócio.
e que fosse o diretor de operações, na altura, era um diretor de operações, mais capaz do que eu para supervisionar e liderar depois todas as equipas no terreno para que me libertasse para aquilo que eu gosto de fazer, que é contratar pessoas, escolher as melhores pessoas, estruturar a estratégia, pensar a estratégia com o tempo, que é aquilo que eu ainda hoje faço e que adoro fazer, que é tudo o resto deixo pessoas mais capazes e tento recrutar as melhores. Este tem sido sempre o meu esforço e acho que consegui, porque acho que hoje tenho uma equipa que é mesmo uma equipa incrível, uma equipa com uma capacidade de trabalho, não é uma equipa de estrelas, é uma equipa que veste a camisola, que tem uma capacidade de produzir que modéstia à parte, não há em lado nenhum. Muito menos no mercado do fitness. Nós temos os resultados que temos e crescemos à velocidade que crescemos. Estamos a abrir um clube por mês. E tudo com capitais próprios. Ou seja, é o nosso dinheiro, é gerar dinheiro que nós estamos a abrir um clube. E um clube custa 1 milhão de euros, 1 milhão e 200. Sim, é mais ou menos um investimento enorme e tem sido tudo com capitais próprios, é aquilo que nós estamos a gerar, é aquilo e isto de volta depois de uma mística desta visão que as equipas sentem que vale a pena fazer parte de um projeto como é o Fitness Up, porque nós estamos imparáveis. E modéstia à parte, e não há aqui nenhum ego, é mesmo a energia que se sente dentro da equipa. Porque pegando aqui, há um bocado falávamos em off, falávamos do ego, uma das formas de nós o segurarmos é envolvermos com pessoas que estejam, porque lidero um projeto que abre um ginásio por mês, mas reúno muitas vezes e conheço pessoas que abrem um por semana. É isso. E isso baixa-te à terra e diz-te, pá, tu não é? Sim, sobre a questão do ego, por acaso há pouco falamos sobre isto, mas eu acho que o desafio não é nós não termos um ego grande. É quando é o nosso trabalho, o trabalho tem que ser maior que o ego. Porque se o nosso trabalho, os nossos resultados forem maior do que o ego, está tudo certo. O desafio, o problema, é quando nós temos um ego maior que os nossos resultados, que o nosso trabalho. Aí é que, como tu estavas a dizer há pouco, nós começamos a ser comidos, né, pelo nosso próprio ego, né? Porquê? Porque o ego não está-se a alimentar de resultados. O ego está-se a alimentar do próprio ego, não é? E portanto aí é engolido, não é? Tu fazes parte de um ecossistema, tu fazes parte ou seja, de uma organização e, em regra, as pessoas não gostam de pessoas que tenham egos gigantes. As pessoas não gostam. Tu se calhar também não gostas. Sentes-te bem com pessoas que têm egos gigantes? Se o ego acompanhar o resultado, normalmente eu tolero bem. Mas conhece assim tanta gente que tenham egos, que acompanhem não. Resultados. Não. Porque as pessoas que têm resultados extraordinários não precisam de... Vivem bem só com o resultado. Não precisam de dizer o que fizeram. Fizeram e ponto final, porque vão continuar a fazer. Tem a ver com o mindset. E isto para dizer o quê? Que as pessoas normalmente não gostam de outras pessoas com egos enormes. E nós somos relação. Lidamos uns com os outros. Tu só estás disposto a ajudar-me amanhã se gostares de mim. Porque se não gostares de mim, não estás disposto. E nós somos um ecossistema. E eu no dia que pegar no telefone, se calhar se tu gostas de mim e sentes que eu sou uma pessoa humilde, se calhar dizes, opá, estou aqui disposto a ajudar o ela. Se no dia que eu chegasse à tua beira e dissesse que eu sou melhor que tu, eu sou grande, eu consegui, eu fiz e aconteci, tu no dia a seguir, quando te ligar, vais dizer, pá, então agora safa-te. Isso é muito importante. Maior. Mas isso é muito importante que trazes para aqui, porque neste mundo do empreendedorismo, e isto foi muito catapultado durante anos, né? Os anos do Web Summit, dos unicórnios, da Silicon Valley, muita notícia a vir para Portugal, investimento de startups, venture capital, etc. E isto é muito importante para os empreendedores agora desta nova geração entender isto e ouvir isto. E cortem este áudio só, né? Cortem este áudio, guardem no vosso celular, no vosso telemóvel e ouçam isto muitas vezes. Houve em algum momento, Hélder,
e naturalmente tu hoje tens esta maturidade. Tu hoje tens esta maturidade que há anos atrás não a tinhas, porque nós somos evolução. Nós, seres humanos, somos evolução. Em algum momento, tu sentiste que o teu ego podia estar-se a alimentar de ti próprio? Em algum momento isso aconteceu e tu tiveste que travar, resignificar algumas coisas, fazer algum ponto de viragem? Em algum momento tu sentiste que eu posso estar a ser engolido por aquilo que eu estou a fazer? Sinto isso desde sempre. Ok? E então faço essa gestão e essa luta. Primeiro porque eu naturalmente sou uma pessoa reservada, sou uma pessoa envergonhada até, uma pessoa... E esta minha forma de estar também nem sequer me permite eu ser um fanfarrão. Desculpem o termo. Um fanfarrão. Fanfarrão não é palavrão nenhum. Até podias usar. Mas é isso. É isso que eu acho. Nós não temos censura aqui. Pessoal nós não temos censura. Os melhores aqui do mundo desta vida não são mais que uns fanfarrões. São pessoas que, em regra, os interativos, que gostam de contar histórias, porque na realidade não são esses os doers que nós estamos aqui a falar. Porque, agora, é inevitável que tu sintas que podias fazer mais, que podias mostrar mais, que podias ostentar mais. E eu segui uma estratégia que acho que é uma estratégia que funciona, uma estratégia que recomendo, que é viver uma vida simples, uma vida que eu me sinta tranquilo, sempre abaixo das minhas capacidades. Sempre abaixo, que é para poder, em determinada altura, se eu tiver que fazer algum ajustamento, não preciso de baixar muito o meu nível e a minha qualidade de vida e a minha forma de estar na vida. Por isso, eu com mais ou com menos dinheiro, vou continuar a ser sempre o mesmo Helder. Basicamente, e resumindo, é isto. Sim, porque aí até estás a levar a conversa também para um ponto muito, muito interessante, não é? Porque não é o dinheiro que nos molda a nada, não é? Nós, às vezes existe aquele clichê que é o dinheiro ele agora com dinheiro tem a mania que é o maior do mundo, etc. Na verdade, o dinheiro não te transforma, o dinheiro apenas potencia aquilo que tu és. Porque se tu já fores assim, tu vais ser assim com dinheiro, não é? Portanto, o dinheiro não faz... O dinheiro dá-te poder. É isso. O dinheiro que te dá é dar-te poder. Ajuda-te a potenciar e o poder ajuda-te a potenciar poder, exatamente, aquilo que tu já eras, na verdade. Portanto, o dinheiro não transforma. E é importante, isto estás a dizer, naturalmente, tu hoje tens uma empresa e tocaste aqui num ponto que tem a ver com os capitais próprios. Tu cresces hoje com a liquidez que tu geras. E liquidez é poder nos negócios. Sim. Muitas das vezes a malta acha que as percentagens, os equities, é que são o poder do negócio. Não, liquidez no negócio, gestão de cash flow, esse é que é o verdadeiro poder do negócio. A forma como quando te sentas à mesa com alguém para negociar alguma coisa, se tu tiveres cash flow, se tu tiveres liquidez, tu tens poder do teu lado e tu negocias de uma forma completamente diferente do quando não tens. E é bom que os empreendedores entendam isto. É mesmo bom que eles entendam isto, que é liquidez é que é poder. E esse poder ajuda-te a potenciar aquilo que na verdade tu já és. E portanto, se fores um canalha... Pode-te potenciar a arrogância. Vai potenciar exatamente isso. Não te vai potenciar. Se tu já tens uma pessoa com valores bem vincados, vai-te ajudar a potenciar isso. Portanto, o dinheiro não faz mal, não é? E tu falas, e tu estavas a falar disso e trouxeste para este tema que é, naturalmente hoje tu tens uma organização que te liberta, que te gera-te liquidez pessoal, que te permite ter um estilo de vida onde tu podes estar confortável, mas é importante a não ostentação para ti. Não é? É extremamente importante e deixa-me fazer-te aqui uma pequena correção. A minha empresa não liberta dinheiro para o Helder. A empresa liberta dinheiro para a empresa. No dia que eu determinar que quero fazer distribuição de dividendos, obviamente que eu sou o único sócio e isto permite-me tomar a decisão de distribuir aquilo que eu achar necessário para a minha vida, mas uma vez... Mas espera aí, então estás a tocar aqui noutra coisa que eu vou aproveitar para agarrar. Hoje, tu não fazes distribuição de dividendos contigo próprio, ou seja, não fazes? Não. Ok.
Não faço nem nunca fiz. É uma estratégia minha, é uma estratégia que, Está tudo certo, obviamente, está tudo certo. cada um faz o que quer. E eu tenho um vencimento, um ordenado como outro colaborador qualquer. Eu, dentro da empresa, movo-me e comporto-me como um trabalhador, como outro trabalhador qualquer, com a função, que é a função de CEO da empresa. Eu sou CEO da empresa, podia ser outra coisa qualquer, mas eu desempenho a minha função e, para isso, ofiro de um vencimento. E Então hoje a tua liquidez pessoal vem do teu, o meu ordenado. do teu ordenado. Ok. E Que é um ordenado fixe, que não, claro, naturalmente, não é? Naturalmente. eu decidi, fui eu que decidi o Exato. meu ordenado. Ok. Sim, porque na verdade nós temos que entender, tu dentro do Fitness Up, tu tens dois papéis. Tens dois Sim, papéis. sim. Tens o papel do colaborador, o CEO, mas tens o papel do sócio. Sim. E o sócio... E muitas vezes os dois estão em desacordo. Que essa parte é a parte mais difícil. Porque eu vejo e percebe-se que muitas vezes são tomadas decisões em algumas organizações que eu vou vendo, e pelo facto de serem CEOs a tomarem a decisão, são decisões completamente diferentes do que se fosse uma decisão tomada pelo sócio. Porque é muito mais simples ser uma coisa ou ser outra, porque tomas decisões em cima daquilo que é a tua forma de ver o negócio, e muito pior é tu teres aqui os dois mundos na mesma secretária. É que tu tens que tomar uma decisão. Imagina, uma aposta em abrir numa cidade com menos população. Imagina que agora decido vou abrir em Chaves, whatever. Agora decido que a aposta em Chaves. Provavelmente o sócio diz, esquece lá isso, nós vamos meter dinheiro numa cidade como Chaves. E eu tenho que viver com esta Ok. dicotomia mas se calhar estrategicamente fazia sentido eu fazer a cobertura nacional. Para o sócio não faz sentido eu estar a despender dinheiro quando eu podia estar a investi-lo em cidades que geram muito mais rentabilidade. E isto, eu vivo nisto diariamente. Vives tu e vive qualquer pessoa que tenha um cargo de líder, de CEO, não é? Que é, portanto, o diretor executivo da empresa, e que ao mesmo tempo seja sócio, não é? E eu costumo, às vezes, fazer este pensamento comigo quando estou com a minha própria empresa, que é: o João Cortinhas sócio despedia o João Cortinhas CEO? É um excelente raciocínio. Porque será que algum dia o João Cortinhas sócio vai despedir o João Cortinhas CEO? E deve o fazer. Porque E deve ter essa capacidade. Para bem do sócio João Cortinhas e do negócio. E para bem do negócio. Exatamente. Essencialmente para bem do negócio. Deve ter essa capacidade. Mas esta é uma questão Difícil. difícil. Voltamos aqui à conversa do ego. É difícil tu abstraís do ego, porque é difícil tu saíres do papel da pessoa que construiu isto, de que chegou onde chegou, e de repente está alguém, está aqui o diabinho a dizer: tu agora és um incompetente, tu agora não és capaz de levar a empresa para o próximo nível. E tu conseguires baixar esse ego, guardar esse ego, ou colocá-lo de lado e dizeres: tens razão, a melhor coisa que eu tenho a fazer é sangue novo que me substitua. Eu no último ano tenho pensado muito nisto, sabes? No último ano tenho pensado muito nisto. Tenho uma clareza hoje para mim, que é: nem sempre as pessoas que te levam do ponto A ao ponto B são as mesmas que te levam do ponto B ao ponto C, ou ao ponto D e por aí fora. E é algo que no último ano eu tenho trabalhado muito dentro da minha organização. É entender... Tocas aqui num papel e tu disseste, nem sempre são. Na maior parte... Na maior parte, sim, naturalmente. Sim. Raras as exceções que as pessoas que te levam do ponto A te levam ao ponto B, e do ponto B te levam ao ponto C. Porque a adaptação é contra a natura do ser humano. Não é natural no ser humano. Nós há pouco estávamos a falar um bocadinho disto, né? por linhas meias tortas, não estávamos a falar sobre esta questão do ponto A e das pessoas, mas estávamos a falar um bocadinho sobre a estrutura, a parte da equipa, e tem sido, Hélder, a minha grande luta no último ano. Tem sido mesmo entender quem. E que posso não ser eu. Sim. E que posso não ser eu. E tu sentes isto, não é? Nós vamos sempre ter um papel dentro da nossa organização. Sempre. Que pode não ser o de CEO, por exemplo.
João, tu não colocaste essa pergunta, mas eu vou colocá-la a mim próprio. Que é, eu vejo-me no futuro a ser CEO do Fitness Up? Não. Porque eu sei que Nós há pouco estávamos sim, mas o nós meu apontamos. papel tem dias contados. Ou seja, a minha capacidade de criar e desenvolver a visão desta empresa e a estrutura e o negócio capaz de continuar a fazer disto uma coisa mesmo potente e adaptável ao novo mercado, às novas gerações, eu sei que tenho os dias contados. E já não faltará muitos anos o meu tempo enquanto CEO dentro do Fitness Up, porque eu começo a sentir que há pessoas mais capazes dentro da minha empresa para me substituir e que vão aportar mais valor e que vão tomar decisões enquanto CEO e não como sócios. Porque é muito diferente. É muito. E eu tenho uma empresa hoje que é o One Man Show. É uma empresa que fatura uns largos milhões, mas que ainda está assente no Elder. Não tem fundos por trás, não tem investidores, não tem nada. Tem só o Elder. O Elder é a única pessoa que está aqui por trás disto. E ainda é fácil olhar para a empresa como sendo o Elder. E é muito esta conexão. Ou seja, ainda tenho pessoas. Ou seja, nós estamos na fasquia dos 100 mil clientes, mas ainda assim tenho pessoas a enviarem mensagens. Podes fazer um desconto na inscrição? Ou, queria me inscrever, posso ir ter contigo? Percebes? Tenho uma equipa de 300 e poucos comerciais. Mas ainda há quem sinta esta necessidade. Pá, eu conheço o Helder, quero fazer a inscrição no ginásio, eu vou lhe enviar uma mensagem e vou ter com ele para me inscrever. Porque ainda estou muito colado, ainda estou... E como é que tu lidas com isso? Lido bem. Pá. Fazes Vou-te passar. Vou-te passar. Não faço. Não faço porque não posso. Não posso, nem sequer tenho essa. Não, nem sequer tenho essa competência, percebes? Porque no dia que eu fizer desconto a um, tenho que fazer a toda a gente. No dia que eu começar a ter esse tipo de comportamentos, vou mostrar à minha equipa que afinal é possível. Não estás a respeitar o negócio. Que é possível. Tipo, pá, é possível fazer descontos. Então, eu sou a pessoa que digo que não é possível. Nós temos uma tabela que temos que cumprir. E a seguir, sou eu a pessoa que vai desfazer as regras que instituiu. Sim, claro. Não faz sentido. Okay. Helder, deixa-me pegar aqui num ponto que há pouco tu falaste e eu acho que para mim é aquilo que mais me atrai no empreendedorismo hoje. E tu há pouco tocaste numa coisa que... E muitas das vezes, às vezes é fácil nós rotularmos as pessoas. Ele conseguiu fazer aquilo porque ele já vem de uma família rica, ele já nasceu num berço de ouro, ele já fez, ele já aconteceu. O pai conhece, o tio conhece e parece que é tudo fácil. Sendo que nem sempre ir dar uma empresa e ir dar um legado é muito fácil. E tem desafios gigantes. Mas tu tocaste há pouco num ponto e eu sinto também uma sinergia aí, porque eu não venho de uma família de empreendedores. Os meus pais trabalharam toda a vida por conta de outrem. Portanto, eu não nasci numa família de empreendedores, eu nunca tive ninguém para discutir empreendedorismo, eu nunca tive ninguém a dizer-me, olha, cria a tua empresa, arrisca, lança o teu negócio. Eu nunca tive ninguém na minha base familiar e é muito isto que me atrai no empreendedorismo, é que não tens que ser filho de alguém para conseguires vencer. Não, depende de ti. Depende de teres uma boa ideia de negócio, de conseguires executar, de ser resiliente, de levares o negócio para a frente. Depende de ti. Não tem a ver com a marca de sapatilhas que tu usas, com o carro que o teu pai tem, com a casa de férias. Nada. Isso não tem nada a ver com o empreendedorismo. E isso é talvez a coisa que mais me atrai no empreendedorismo. É que tu marcas o teu destino. Tu vais fazer o teu destino e ninguém te vai rotular de nada. E tu também vieste daí. Em que momento, ou se em algum momento isso aconteceu, em algum momento tu sentiste que não tinhas ao teu redor pessoas que te apoiavam da tua base familiar, do teu círculo de amigos? Em algum momento sentias que as pessoas não compreendiam aquilo que tu estavas a fazer, porque tu passaste por alguns desafios, por meteste aí em algumas coisas que muitas das vezes viste em algum beco sem saída, sendo que vês sempre um buraquinho, não é? Há sempre algum... Mas isso aconteceu-te de em algum momento sentires que
o teu círculo de amigos, a tua base familiar não compreendiam aquilo que tu estavas a fazer, não compreendiam o risco que tu estavas a querer assumir, aquilo que tu estavas a fazer, e de certa forma sentiste incompreendido por essas pessoas? Não me senti compreendido. Eu tive dois tipos de pessoas. Todas elas não acreditavam, mas de duas formas diferentes. As pessoas que gostavam de mim não acreditavam e não me queriam ver sofrer, então desanimavam-me a poder crescer e investir e crescer no mundo dos negócios, porque também elas viam isto como um risco e também não eram pessoas empreendedoras e olhavam para os negócios como algo a abominar, porque é perigoso, corres o risco de ficar com dívidas, corres o risco de estar aqui a criar um problema para ti, para a tua família, e essas pessoas que gostavam de mim acabavam por me desanimar. Depois havia aquelas que realmente achavam que eu não tinha capacidade para lá chegar e tipo situações em que me disseram olhos nos olhos que eu nunca vou ser ninguém na vida, ou nunca vou ter a capacidade que outros têm, porque não é esta a tua área, não tens o rasgo suficiente. E eu agradeço mais a essas do que às outras, do que àquelas que gostavam de mim, porque, feliz ou infelizmente, isto move-me e faz com que eu ponha pés rapidamente ao caminho. As pessoas não acreditarem em mim também é uma forma de me espicaçar e para eu chegar mais longe. Por isso, não tem a ver com as palmadinhas nas costas que eu fui tendo, porque as palmadinhas nas costas não me ajudam em nada, não me ajudam a conquistar ainda mais. Cada vez que me dizem, agradeço, obviamente, cada vez que me dizem parabéns pelo teu projeto, parabéns pelo que fizeste, parabéns, obviamente que sim, que sou grato, ser grato também obviamente é ser sou humilde, grato, é ser humilde. mas não me faz dar o passo seguinte, até porque eu, quando chega ao tal momento dos parabéns, eu já estou lá atrás a preparar a fase seguinte. De onde é que vem o teu drive? Onde é que tu vais buscar o teu drive? Já sinceramente já não sei onde é que tem a ver. Já tem a ver. Eu sou mesmo apaixonado por isto. Eu sou apaixonado pelo mundo dos negócios. Se calhar há pessoas que gostam de jogar PlayStation, se calhar há outras que é quase isto. Estás a perguntar, o que é que te motiva a chegar ao fim do jogo? Opa, é isso, é chegar ao fim. E o meu drive é tipo, eu todos os dias sentir que sou melhor, e que sou melhor ser humano, e que sou melhor empreendedor, que sou melhor gestor, e que me ponho em desafio para constantemente crescer enquanto profissional. Porque eu não consigo estar estagnado, não consigo me imaginar ter um negócio, mais uma vez, sem criticar aqueles que querem uma coisa mais conservadora, mais estável. Não consigo ver Só opções diferentes e está tudo bem. Eu não consigo ver uma rede de ginásios de um ginásio, 2, 3. Não consigo, porque isto está-me no sangue. Eu preciso de continuar a crescer. Eu preciso profissionalmente de me transformar, de ser cada vez melhor. Nesse crescimento, qual foi o momento mais duro que tu enfrentaste? Houve em algum momento que te sentiste, isto vai ruir tudo? No início, principalmente quando entrei quando a minha primeira empresa de ginásios, que era um ginásio em Famalicão, um ginásio relativamente grande, e as coisas arrancaram de uma forma quase inconsciente. Eu arranquei com o projeto e eu arranquei, tinha 420 euros, conto muitas vezes esta história, a minha caderneta, não sei se agora ainda se usa, na Caixa Geral de Depósitos. Sim, ainda é? Acho que não sei se há, mas lembro-me. Sim, já não sei se existe. Mas eu recordo perfeitamente. Agora é MBWay. Eu acho que já não tenho essa caderneta, infelizmente, mas tinha 420 euros na minha conta. E arranquei com o projeto e assumi as dívidas dessa empresa. E eu pensei que a coisa ia começar a melhorar rapidamente para eu conseguir. Tu compraste uma empresa que tinha dívidas? Sim. Não era muito, mas eram as máquinas, 25 mil euros que devia na altura. Mas 25 mil euros é engraçado. Quando só tem 400? É isso, depende sempre da perspectiva. O muito ou é pouco, é sempre hoje, relativo. Naquela altura era muito, não é? Com 400 euros na conta.
uma brutalidade, era dinheiro que nunca mais acabava, era dinheiro que eu nunca tinha sequer tido nem perto na conta. Acho que o máximo que eu tinha tido na minha conta era tipo 800 euros ou 1000 euros. Nunca tinha tido mais. Certo? Porque era um assalariado, tinha estudado, a seguir um assalariado a ganhar na altura para 400 euros por mês, ordenado mínimo, basicamente. E era Certo. isso, não dava para juntar. Ou melhor, muitas vezes tive que pedir à minha avó para conseguir chegar ao final do mês aquele boostzinho de mais 20 euros para conseguir. Por isso, eu de repente vejo-me com a tal dívida de 25 mil euros e que não era isso que me assustava, porque eu vivia mais ou menos tranquilo, porque sabia que era possível cumprir, que ia conseguir cumprir, mais cedo ou mais tarde. Aquilo que eu senti foi que no primeiro ano arranquei com o negócio em prejuízo. Quando tu não tens tesouraria e tens uma forma de estar como eu tenho, que é uma pessoa de compromisso, era extremamente difícil para mim pôr-me a pé de manhã e saber que havia pessoas a quem eu estava a dever dinheiro. Isso incomodava-me de morte. E aquilo que era assustador era eu imaginar que um dia não ia conseguir cumprir com algum dos meus funcionários, com o ordenado no final do mês. Isso era assustador. Era uma coisa que me arrepiava. E mais uma vez, que se calhar com essa forma de estar, com essa forma com a dureza desse sentimento, é que me fez trabalhar de sol a sol, por uma pé de manhã, e eu começava a trabalhar tipo 8h30, 9 horas, saía da empresa, da empresa, do ginásio na altura, às 2 da manhã, era eu que limpava os balneários, era eu que fazia o caixa, era eu que mudava a água ao jacuzzi, era eu que metia o cloro na piscina, ou seja, era eu para tudo. Porque eu estava mesmo preparado, não era preparado, mas estava completamente focado em ter sucesso. Ou seja, e hoje olhando para trás e vendo um elder, como vejo alguns, que felizmente vou encontrando alguns, eu se olhar hoje para aquele elder, dizia, pá, não tinhas outra hipótese que não fosse ter sucesso. Porque a forma como eu me entreguei àquilo, e que foi uma decisão que nem sempre é fácil, porque depois no meio disto isto é tudo de flores, tipo, aí trabalhava muito e não sei o quê, mas abdiquei dos meus amigos, abdiquei da minha família, abdiquei tanto que acabei por me divorciar, acabei por tudo, porque os meus amigos desapareceram, praticamente fiquei... Essa foi a fatura que tu pagaste? Foi, mas foi a minha escolha. Eu não culpo o mundo, nem culpo... Fui eu que decidi, que era isso que eu queria para a minha vida. Por isso não vou estar agora a olhar à volta, a encontrar culpados, encontrar que os meus amigos deviam esperar por mim, porque os anos foram passando e a determinada altura tu já nem sequer te reconheces no mesmo meio em que tinhas vindo, porque tu próprio és uma pessoa diferente. Mas essa fatura que tu pagaste e tens a consciência que pagaste, o que é que hoje não pagavas nessa fatura? Ou voltavas a pagar tudo igual? Tudo igual. Tudo igual. A única... não sei... Se calhar a minha organização hoje fazia as coisas, uma ou outra coisa diferente, e que não tinha nada a ver com os meus amigos, mas tinha mais a ver com o meu filho. Se calhar tinha dedicado mais tempo a estar ou mais tempo com o meu filho. Por uma questão de organização, não ia deixar de fazer aquilo que fiz, porque acho que fiz mas se calhar ia tentar organizar o tempo para poder ter mais momentos com ele. Ou seja, pagavas a fatura, mas pagavas as prestações para ser mais... Não, organizava melhor o meu tempo. Sim, mas conseguiste ter a folga para que conseguisses... Não, porque hoje nem sempre o meu tempo era produtivo. Okay. Estar muitas horas na empresa não quer dizer que tu estejas a trabalhar, porque aquilo que eu estava a dizer, entrar às 8 horas e sair às 2 horas da manhã, isto não fazia... Não. Eu não trabalhar, na realidade, era quase de corpo presente, mas queria sentir energia, queria sentir o que é que... Queria estar informado. Estavas apaixonado pelo processo. Estava obcecado, não era apaixonado, estava obcecado. Mas a paixão leva a obstinação, não é? A obstinação, a gente fica obstinado, não é? Quando a gente diz, tu estás cego, porque estás apaixonado, não é? Estás apaixonado, estás cego, ficas... Depois o amor é que traz clareza, não é? Mais tarde o amor traz clareza. Mas tu há pouco disseste, eu conheço outros Eldas. Porque é isso, estás apaixonado pelo processo, tu estás a viver o processo.
E o processo corre-te nas veias, corre no teu ADN. E esse teu ginásio era a tua extensão. No final do dia era a Sim. tua extensão, não é? E quando nós estamos Era a apaixonados, minha vida. naturalmente... Aquilo era a minha vida, não é isso. Aquilo era primeiro aquilo e depois eu, porque aquilo estava à frente de tudo. E toda a gente que se metesse no meu caminho ou que pudesse contrariar aquilo que já eram as minhas metas, era aniquilado, basicamente. Porque a estrutura que eu fiquei era uma equipa de 7 a 8 pessoas na altura que pelo menos no início toda a gente diz vamos lá, estou contigo, mas tu também rapidamente percebes que não Na estão primeira todos... curva, na primeira curva, alguns saem da pista. Claro, é isso, mas já começam a tentar minar o sistema, a tentar voltar as coisas, a colocar aquilo como era no passado, porque no passado é que estava bem. E tu tens que começar a tomar decisões sérias, começar a tomar decisões de despedir, começar a tomar decisões de confrontar alguns elementos, que são decisões sempre difíceis. Mas quando tu tens muito claro e muito definido para aquilo que tu pretendes para a tua vida, tu não deixas que te atrapalhe. Top. Que aviso, que conselho tu deixarias aqui aos empreendedores, aos doers, aos outros elders que neste momento estão nesse processo? Qual era o conselho que tu deixavas à malta que está nas empresas, que põe a empresa, o negócio neste momento à frente dele, que é a sua extensão, que é a sua paixão, que está obstinado, que está agora a começar também, não é? Porque há diferentes estágios. Qual era o conselho, o aviso, a mensagem que tu gostavas de deixar aqui aos doers que nos estão a ouvir? Primeiro que tenham a certeza absoluta de que o que estão a fazer é aquilo que realmente pretendem. Porque estão a abdicar de algumas coisas na vida em troco de outras. Mas a vida é mesmo assim. São trocas. Se eu hoje estou aqui contigo, já não consigo estar noutro sítio. E a vida funciona desta forma. Por isso, se as pessoas estão a fazer aquilo que realmente gostam e apaixonadas por aquilo que estão a fazer, acho que sim, acho que devem continuar a fazer. Depois, se calhar, o conselho que eu dou a toda a gente é: não se foquem no curto prazo. Hoje eu vejo muitos empreendedores olhar para o curto prazo porque estão à espera do sucesso a curto prazo. E nenhum grande projeto se faz num curto espaço de tempo. São poucas as exceções daqueles que conseguem, num curto espaço de tempo, ter sucesso. E quando tu defines um plano para o curto prazo, estás logo a trilhar o caminho para o insucesso. Ou seja, é bom que tu vejas o plano a médio e longo prazo. E que o deixes claro para ti e para toda a gente, se possível. Escreve-o numa parede, escreve-o num quadro, escreve-o numa folha e mete uma moldura para que toda a gente veja e para que tu te exponhas a dizer: esta é a minha meta, este é o meu caminho. É aqui que eu vou chegar. E que fique claro para toda a gente. Porque assim toda a gente à tua volta sabe que tu não vais te desviar uma vírgula daquilo que tu pretendes fazer no tal projeto de médio e longo prazo. Boa. Se deixares isto claro, quem está à tua volta rapidamente vai ver nesse tal quadro ou nesse tal whatever onde é que quer que isto seja colocado. Deixem isto claro. A materialização da tua visão, não é? A materialização da tua visão. Claro. Não é? E depois transformem isto em metas. No tempo. E depois vão ajustando. Obviamente que estas metas, na maior parte do processo, têm que ser ajustadas e está tudo bem. Mas o objetivo continua mesmo. O objetivo continua mesmo. É isso. Boa. E claro, porque se tu não pões isto claro para toda a gente, isto psicologicamente afeta realmente. Que é, se isto não é partilhado com toda a gente, significa que nem tu acreditas naquilo que estás a sonhar. E em determinada altura, o mundo vai-te testar a ver se tu realmente acreditas no projeto que definiste anteriormente. Boa. Hélder, para terminarmos aqui, qual é o legado que tu queres deixar? Qual é o legado que vai perpetuar para além da tua existência?
Pá, o que eu gostava realmente de deixar ficar como legado não era empresas, não era dinheiro, não era negócios. Era uma forma de estar na vida, uma forma séria e mostrar que é possível ter sucesso sendo uma boa pessoa. Boa. Hélder, Obrigado. muito obrigado aqui pela partilha que fizeste aqui no nosso podcast. Eu não te vou dar palmadinhas nas costas, mas reconheço o teu percurso e és uma inspiração, Obrigado. não só para os empreendedores do ecossistema aqui da nossa região, mas acredito que para todos agora que ainda não te conhecem e vão conhecer, certeza absoluta que tu os vais inspirar e tenho a certeza absoluta que vão olhar para o teu percurso, vão tentar perceber como é que foi o teu percurso, porque é notável, pá. É notável o que tu fizeste. Para mim é uma inspiração e por isso não é palmadinhas nas costas, porque tu não precisas disso, mas eu gosto também de reconhecer e gosto também de que as pessoas saibam que eu também me sinto inspiradas por elas e por aquilo que elas fazem. Por isso, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui neste episódio com o Hélder Marinho Ferreira, fundador do Fitness Up, uma cadeia de ginásios presentes em todo o país, que já vai em 38, vamos 38. inaugurar até agosto, 40. Até agosto, 40 ginásios. Hélder, muito obrigado, foi uma conversa muito profunda, sem bullshit, sem contozinhos de fada, sem afloreados, exatamente como são as tuas características. Eu sabia que íamos trazer isto aqui para este episódio do podcast. Muito obrigado por fazeres parte desta comunidade. Este episódio sai segunda-feira às 6 da manhã, portanto, quem acorda cedo vê logo o episódio em próxima mão e nós voltaremos na próxima segunda-feira às 6 da manhã, como de costume. Obrigado, doers, por estarem aí desse lado. Obrigado, Hélder, uma vez mais. Até breve. Obrigado.